Eu já mostrei no Hashtag Sal centenas de histórias de pessoas que se jogaram um novo sonho de simplicidade, de contato com a natureza e de um novo sentido para a vida. E essa história tem todos esses ingredientes. Mas, de repente, um incidente marcou para sempre a história dessa família. Eu pensei muito, muito mesmo antes de fazer esse vídeo ou não. E se eu disser que consigo imaginar a dor que eles estão sentindo, seria mentira, eu não consigo. Diferente da grande maioria dos episódios que eu já fiz aqui no Hashtag Sal, esse não tem um final feliz. Mas, mesmo assim, eu acho que ele tem alguma coisa muito importante para nos ensinar. A gente começou tudo aí em 2016 com a ideia de mudar de vida, né? Eu tive um problema de saúde, síndrome de burnout, então é um nível de estresse extremamente alto. Quando eu comecei a pensar em me recuperar e como ia fazer, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu continuar vivendo como eu vivo, o resultado vai ser o mesmo, eu vou chegar no mesmo lugar. Então eu melhoro agora, volto ao que eu estava fazendo e vou ficar doente de novo. E eu resolvi mudar um pouco o caminho e fui descobrir na náutica uma forma de me reinventar. Pensei em vários projetos, falei, vou comprar um ônibus, vou reformar o ônibus, vou viajar no ônibus. E o veleiro foi o caminho que foi mais interessante para isso. E o ônibus, até quando você começa o projeto, é barato. Você encontra ônibus aí usados, numa condição legal. Só que quando a gente foi evoluindo, a gente começou a perceber qual era o custo que envolvia de combustível, pedágio, o risco que você tem de segurança, porque você chega em locais que você não conhece. Aí é aquele negócio, você tem que parar num local específico, próprio para ali. Às vezes você quer parar numa cidade que não tem um lugar assim para você dormir, seja seguro. E fui fazendo as contas, planejando, e chegamos à conclusão de que o veleiro era o que nos deixava mais próximo do que a gente queria, que era ter uma liberdade de locomoção. E começamos a procurar. A gente não tinha as condições necessárias ainda para poder viver num veleiro e fomos buscar essas condições. Então começamos a fazer isso em 2016. Então a gente foi tentar buscar o que nos faltava dentro de um espaço limitado para que a gente pudesse ter uma vida mais feliz possível, com o menor nível de estresse. E como é que tem sido para você, Daniela, nesse ponto? Eu acho que eu não tive muita dificuldade com a adaptação na vida a bordo, porque eu me considero uma pessoa simples, eu não tenho muitos luxos, eu não consumo muitas coisas, assim, que geralmente as mulheres consomem muitas coisas, então eu meio que sou minimalista. Não tanto, mas eu tô com o tempo eu tô aprendendo e, assim, a ter menos coisas. Mas tem sempre aquela blusinha que você vê numa lojinha e fala, gostei dessa blusinha. Aí, tipo, ainda mais no geral eu me adapto bem. Com o tempo a gente aprende a aproveitar os recursos que a natureza oferece pra gente. Por exemplo, aqui a gente faz a captação de água de chuva. Então, quando a gente tem aquele dia de chuva, aquele dia cinza, chuvoso, também é bom. Então a gente tem que aproveitar isso. A gente fica mais aqui, tá chovendo, nossa captação funcionando, a gente enche os tanques e tal. E quando tem aquele dia de sol, a gente também aproveita, porque as nossas baterias recarregam. Então eu aprendi a conviver com o que a natureza oferece pra gente, o que o dia oferece pra gente. Pô, e vocês moraram num 25 pés? 23, 23. Eu morei no 25. 23. Que modelo era? 23. Era um Atoll 23. A gente tem um carinho muito grande por esse barco. No início de 2020, nós fomos passar alguns dias numa embarcação de um casal de amigos, são velejadores, e esse casal de amigos nos recebeu muito bem e tal, e nós voltamos com a cabeça pensando, olha, vamos pensar em um barco daqui a um tempo. Só que nós fomos a Angra fazer isso. E já estava começando a pandemia. E aí nós percebemos que aquilo ia ser um pouco mais sério do que a gente estava imaginando. Então, quando nós voltamos, nós viemos conversando e concluímos o seguinte: parece que a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada do que está. Então, talvez a gente não tenha o dinheiro para comprar o barco, mas a gente vai ter tempo. A gente conseguiu localizar algumas embarcações e para a gente seria o ideal um barco para a reforma. Surgiu um 32 na Bahia, depois, por último, surgiu um 23. Quando a Daniela viu esse 23, de cara, ela se apaixonou pelo barco. Ela falou, nossa, esse aqui tá lindo. É porque mulher olha mais as coisas assim, estofado,
Aí ele tinha umas cortininhas bonitinhas. Aí ele tinha uma Era bem pia casinha, que né? tava Era bem bem legalzinha também. Assim, comparado com o que cabia no nosso orçamento, aquele tava bem arrumadinho. Era menor, mas estava bem mais arrumadinho, mais prontinho, né? Precisava depois de uma pinturinha, mas não era urgente. Então, eu gostei. Tinha umas cortininhas bonitinhas. Aí eu fiquei já pensando, bota uma almofadinha ali, um paninho ali. E como foi viver num barco de 23 pés para vocês? Foi algo bacana? Uma experiência boa? A gente convive muito bem hoje aqui porque a gente teve essa experiência num veleiro menor, porque o espaço é muito mais limitado. Então, para você passar e tipo, tira a perna aqui, deixa eu passar, é uma coisa meio assim. Então, ensinou muito pra gente. A gente também aprendeu muito sobre manutenção junto. Ele já sabe algumas coisas, mas eu, na época, não sabia muita coisa elétrica, hidráulica e essas coisas todas. Foi uma boa entrada, assim. A gente entrou e eu consegui aprender bastante coisa sobre barco. Ele tinha sido muito bem tratado pelos 2 primeiros donos. Só que quando nós chegamos no barco, sempre tinha muita coisa para fazer. Então nós chegávamos no barco pela manhã e íamos embora tarde da noite para casa. Na hora de voltar no outro dia, você perdia muito tempo preparando para voltar. Café da manhã, vamos levar isso. Vai tomar café da manhã, vai aqui. Ele chegava no barco meio-dia. Aí passava o dia trabalhando, voltava 10 horas da noite. Então chegou um dia, a Daniela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dormir hoje aqui. E depois não saímos mais. Aí nesse dia, vamos ficar, já compramos um fogãozinho. Já comprou o fogãozinho, aí vem... aí começou... Aí falamos, já sai o macarrão. Daí veio uma televisão. E aí nós deitávamos, no dia que estava chovendo, ficávamos na sala, todo mundo, com a televisão ligada. Então, assim, essa ligação da gente com o do atol foi muito, muito legal. A vantagem do barco pequeno é que você tem uma manutenção menor. É minimalismo, porque você, como tem espaços menores, você acaba conseguindo se habituar a ter menos. E o importante também, assim, é mais fácil de você manejar um barco desse, é um barco menor, né? Então, é uma boa escola, e outra coisa é que o mercado náutico brasileiro, ele é maior em barcos menores. Qual o barco que vocês têm hoje, né? E como surgiu ele? É um Crossball 40. Ele é um barco sul-africano. É um projeto da Sparkman Stephens. E ele é um barco que ele foi concebido para dar a volta ao mundo. Ele é um Blue Water. Então, ele tem um barco muito estruturado para poder aguentar mar mais pesado, né? A nossa ideia era que a gente tivesse um barco na Croácia, que é onde era o mercado que tinha mais barcos na ocasião. Quando veio a pandemia, esses mercados mudaram muito. E os barcos sumiram. E eu me especializei em localizar barcos no mundo. Então, em mercados pouco conhecidos. E eu percebi que no Caribe existiam alguns mercados pequenos e que esses mercados, eles tinham alguma coisa eventualmente, porque existe uma rota, que é quem sai da Europa, geralmente passa pelo Caribe rumo à Polinésia. E muitos deles, quando chegam próximo ao canal do Panamá, eles deixam os barcos ali por N motivos. E aí nós tivemos a ideia de começar a monitorar um pouco mais essas regiões. E entramos em um grupo de brasileiros que tinham barcos nessa região e conhecemos o nosso anjo lá da guarda, o Luiz, do Veleiro Alegre. Prontamente nos ajudou e me indicou alguns barcos que estavam disponíveis aqui na região. Segundo ou terceiro barco que ele me indicou, já era tudo o que a gente queria. E aí nós entramos em contato e resolvemos a questão em 20 minutos, né? Porque nos foi passada a ideia de que, olha, o motor do barco funciona, mas tem um problema de aquecimento. E aí, ok, um problema de aquecimento, mas funciona, tá ótimo. Dessalinizador, você tem gerador, você tem isso, tem aquilo, ok, maravilha. Quando nós chegamos, de todos os itens do inventário do barco, só tinha uma coisa que funcionava, que era uma lâmpada. Então nós tivemos que, desde o primeiro dia que nós entramos, nós só trabalhamos. Só que nos deparamos com um grande problema. Aqui, por exemplo, a gente com um problema no motor a diesel, a gente não consegue mecânico. Nós não temos geladeira desde que nós chegamos, há 1 ano e 9 meses. Porque até hoje nós nunca conseguimos uma pessoa que conseguisse consertar a geladeira. Por conta dessa dificuldade de mão de obra, a gente faz também, porque a gente também quer fazer, porque também é um aprendizado. O teu objetivo não é esse, de ficar só trabalhando, de ficar parado no mesmo lugar. Vocês já estão há quanto tempo aí já? 1 ano e 9 meses. E não era um sonho utópico. Era um sonho conseguido com muito esforço a cada etapa e de forma muito sólida. Era um sonho com muitas concessões, um sonho de verdade. Mas então algo aconteceu que fez
tudo isso mudar? A minha filha, ela veio a bordo de uma embarcação aos 10 meses de idade. Nós sempre tivemos como critério segurança. Então nós temos, assim, muitas regras de segurança a bordo. Existem horários que você não pode sair do barco, como você anda, onde você senta, como você faz. E ela cresceu nesse ambiente. Então ela tinha um equilíbrio fantástico. O barco se move, mas ela ali com um equilíbrio enorme, muito ambientada com tudo. E seguimos assim até os últimos momentos dela. E ocorreu da seguinte maneira. Naquela ocasião, tinha um brasileiro que estava aqui com a embarcação próxima e nós fomos nos encontrar com esse pessoal. Naquele dia, como era muito clarinha a água, tinha estrelas do mar, ela queria mergulhar. Então ela nos chamou pela manhã, quero mergulhar. E ela ficou insistindo que queria mergulhar. E ela disse, eu não quero nadar. Eu não quero nadar, eu quero mergulhar. E a gente aproveitou toda a manhã, sim, nadando ali atrás com eles. Passamos a tarde lá com eles. Tinha uns amigos da Costa Rica que estavam aqui também. Final da tarde, esses amigos da Costa Rica estavam indo para Costa Rica no dia seguinte e nos convidaram para ir jantar na embarcação deles. Nós fomos no final da tarde, chegamos na embarcação deles, ficamos lá, voltamos de lá por volta de meia-noite e voltamos mais uma vez como fazíamos todos os dias igualzinho. Naquele dia, eu pedi minha filha para ela baixar dentro do bote. Ela ficou um pouco aborrecida. Ela falou, mas assim, eu não vou ver nada. Não vou ver nada. Eu falei, minha filha, mas tá tão escuro, não tem nada para ver agora. Abaixa um E já estávamos na metade do caminho, quando eu pedi. Sim, já estávamos quase chegando no Então nós chegamos no barco, desembarcamos. Então eu me encarreguei de dar banho nas crianças. Então eu dei banho no meu filho, tomei banho e chamei minha filha para tomar banho. Ela não quis ir, ficou sentada no chão do cockpit. E aí eu me dirigi a ela e comecei a conversar. Falei, minha filha, ela estava fazendo aquele chorinho de dengo, querendo chamar a atenção, e eu conversando com ela, eu falei, minha filha, poxa, não fica aborrecida, a gente ama tanto você, sabe, tá todo mundo cansado, papai pediu você para baixar no bote, porque era perigoso, você sabe que a gente tem que tomar cuidado. Geralmente ela entende. Ela já tinha feito birra antes, ela já tinha em outros momentos, por outros motivos. Sempre conversou com ela e ela sempre foi muito... Sempre entendeu. Nunca teve assim aquela coisa dela sentar e falar não. A gente sempre conversava, ela, então tá bom. Então nesse dia, eu não sei porquê, ela não aceitou. Falei, já passou da hora, vamos dormir, minha filha. E ela ficou com aquele chorinho ali. E eu peguei e coloquei uma música. E aí quando eu coloquei a música, porque diz que a música calma, né? A música calma, fui colocar uma música. E ela tinha uma música que ela amava, que é uma música que eu gosto muito, e ela dançava com aquela música. Então, como eu vi que ela estava chorando, eu coloquei a música anterior. Aí eu falei, vai tocar a anterior, ela vai ouvir, daqui a pouco vai entrar a música que ela gosta, ela vai entrar no clima e vem. Foi o tempo que eu coloquei, eu estava ao lado, já embaixo no cockpit, mas visualmente eu estava mais ou menos 50 centímetros dela, só que ela estava sentada do lado de fora e eu estava do lado de dentro já. E eu estava em pé, então eu conseguia vê-la, ela estava na altura do meu rosto. Quando eu coloquei a música, passou alguns segundos e eu ouvi um barulho. Então a impressão que eu tive é que ela tinha ficado mais aborrecida com a música e tinha pulado em cima de algum lugar no cockpit para sair de perto, no chão para o banco, por exemplo. Eu tive essa impressão. E existe um lugar no barco que a gente chama de cantinho do desespero. Era toda vez que a gente dava alguma bronca neles, eles iam para aquele lugar e ficavam ali quietinhos ali na deles. E a gente sempre respeitou isso, que era o tempo deles. E nesse dia, quando eu vi esse barulho, eu falei, ela pulou em cima do banco ali e vai lá pro cantinho do desespero. Eu falei, vou deixar ela um pouquinho lá, para passar a raiva e ela volta. E aí, passou coisa de 1 minuto, e eu falei, ela não tá voltando? Eu fui lá. Quando eu fui lá, já não encontrei ela mais. Aí bateu um desespero. Bateu um desespero muito grande que a gente não encontrava. Eu olhei em volta, não tinha. Tava tudo muito escuro, a gente não tinha como ver 2 metros longe do barco. Pegamos lanternas, começamos a iluminar, e aí eu pensei, bom, ela caiu no mar.
Eu mergulhei embaixo do barco, dei uma volta embaixo dele, procurei em tudo quanto é lugar. Achei que ela tivesse caído no mar e tivesse ficado presa embaixo. Não encontrei. Daniela começou a pedir socorro. E chamou no VHF, as outras embarcações estavam próximas. E tentei ligar o motor do bote para tentar dar uma busca próxima. O motor do bote não funcionou na hora. Tentei exaustivamente, mas ele não funcionou. Aí chegaram alguns botes. Eu pulei para um bote, falei, me leva ali, deixa eu procurar. Começamos a iluminar em volta e não encontramos. Os minutos foram passando, angustiantes. Outros botes de embarcações começaram a se juntar à busca. Entre o momento que a gente deu por conta que ela não estava mais no barco, até o momento que localizamos ela, passou uns 8 minutos, aproximadamente. Um amigo, que a gente chamou pelo VHF, que estava na outra ancoragem, veio na nossa direção e conseguiu encontrar ela no meio do caminho, boiando. E prestou os primeiros socorros. Aí começaram a gritar, a gente foi com o bote lá. Comecei a fazer boca a boca nela, desesperado. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, essa é a maior causa de mortes de criança de 1 a 4 anos de idade. 87% desses incidentes ocorrem em piscinas. É um cuidado que tanto crianças que moram em terra como moram no mar também têm que ter. Momento muito duro. Levamos ela pra terra, pra um ancoradouro que tinha lá Eu pulei um muro que tinha arame farpado. Eu puxei o portão. Puxou o portão, passamos ela pelo portão. Conseguimos uma carona, fomos pro hospital, eu fazendo boca a boca, massagem cardíaca o tempo inteiro. Chegamos lá, tentaram reanimá-la. E aí, cara, o nosso mundo acabou. É uma dor que... não tem explicação, na verdade. Não. Cara, é algo surreal. É algo surreal. Você não suporta a dor. É como se alguém te desse uma marretada no peito e continuasse apertando ali. É algo que não dá. Você não consegue entender como em um minuto, o bem mais valioso que a gente tem, que é a vida, se esvai. A gente não consegue, cara. A gente não tá conseguindo lidar com isso. Graças a Deus, a gente tem uma comunidade náutica que... Cara, o mundo náutico é diferente, Adriano. Porque você vê como o ser humano, ele no mar, ele tem a bondade como regra. A gente teve... As pessoas nos abraçaram de uma maneira... A gente não ficou sozinho. Não ficou sozinho um minuto. Por vários dias tinha gente aqui. Estão cervezando, tipo... As pessoas cuidaram da gente o tempo inteiro. Porque primeiro a gente busca uma explicação por que aconteceu. Então, eu me sinto culpado. Então, esse sonho é meu. Eu sonhei com isso, sonhei em ter uma vida melhor, sonhei em ter momentos melhores, sonhei em proporcionar isso para minha família. E foi o fim da minha filha, meu grande amor. Então, cara, é muito difícil a gente tentar fazer o certo e a coisa acontecer assim. A dor é insuportável, porque ela era uma pessoa incrível, cara. A gente costuma dizer que ela era a alegria da casa. Porque... Era uma pessoa incrível. A gente... Era uma menina extremamente inteligente. Era uma menina muito amável. A cidade toda ama aquela menina. Nós andávamos pela rua sempre os 4 juntos. Ela saía cumprimentando todo mundo. Ela cumprimentava todo mundo e fazia coração. Ela fazia coraçãozinho e mandava beijo para todo mundo. As pessoas amavam ela. Amavam. Nós fizemos a cremação do corpo. E a comunidade aqui, a cidade toda se reuniu e fez uma cerimônia linda para ela. Nesse tempo, nesse ocorrido, nessa situação toda, a gente vem passando por várias etapas aí de sofrimento, são vários graus de sofrimento. A gente não está bem
A gente não está bem, a gente está tentando sobreviver. A gente está vivendo um dia após o outro. Tentando um dia após o outro. E vários brasileiros que têm embarcação nos ajudaram demais. Vou te dizer que todos emocionalmente, alguns financeiramente. Está sendo devastador. Devastador. Eu daria minha vida e tudo por ela. Tudo. Mas eu não posso. Eu não posso. Ela adorava provar coisas novas. Eu fazia alguma coisa de comida. Ela falava, papai, eu não comi ainda, posso provar? Só um pedacinho. Só um pedacinho. Eu não tenho mais isso. Eu não tenho mais. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil essa ausência. Então, o que a gente queria colocar, que eu acho que é muito importante nisso, é que eu conversei com a minha filha 1 minuto antes dela ir embora. 1 minuto antes dela ir embora. E eu não sei, não chegou a ser uma despedida, mas eu disse para ela o quanto eu amava ela, porque ela estava aborrecida comigo. E eu tive a oportunidade de dizer isso para ela. Dizer o quanto eu amo, o quanto ela era importante. Eu tive a oportunidade de fazer isso, Daniela, também, 1 minuto antes da minha filha morrer. Que o Roger conversou com ela e eu fui dar aquele reforço, né? Eu falei, minha filha, papai já conversou com você. Vamos tomar banho, vamos dormir. Amanhã a gente tem um novo dia. Olha o céu como tá estrelado. Amanhã vai fazer sol. Vamos, filha. Mas... como eu disse, aquele dia ela estava muito diferente. Eu não sei se é alguma coisa que... Tem pessoas que falam que chega a hora. Chega a hora. Eu não sei, mas algo não... As coisas se passaram muito diferente. Muito diferente naquele dia. O primeiro momento que nós tivemos foi de por que nós? Por que minha filha? A gente está tentando ter uma vida mais leve, mais feliz, e Sim. de repente vem um baque assim tão grande como esse. A gente se questionou muito. Questiona. A Daniela agora faz parte de um grupo que é Mães de Anjos, né? Esse grupo relata todo dia. Eu busquei no Facebook algumas coisas, porque eu pensei, eu sei que eu não sou a única, eu não sou a primeira a passar por isso e também não vou ser a última. Né? Então eu fui buscar um certo conforto com outras mães que também tiveram a experiência. Então eu fui no Facebook. A gente vê que é muito mais comum do que parece. E a gente tentou fazer dentro do nosso barco uma bolha, né? Coisas de formas diversas, assim, o tempo inteiro. Antes de entrevistar vocês, eu tava vendo, né, assim, até, de uma certa forma, é até estranho e não dá pra ter esses números também, assim, com uma fonte de sabedoria perfeita, né, porque cada uma dessas crianças é uma história como a de vocês e é única mas impressiona, assim, os números, né, de que só de afogamento, cara, fora, né, assim, e afogamento não em barco, né, em tudo, assim, né, tipo, são 4 crianças por dia, cara, no Brasil. Muito, assim, é muito mais comum do que a gente... Geralmente piscinas ou rios, né? 460 crianças e por ano. São 5.700 mortes contando os adultos por ano de afogamento. Por mais que a gente saiba, que a gente se prepare para poder, como eu disse, nós não entramos assim de cabeça e falamos assim, vamos ali para um barco lá. A gente tentou fazer uma bolha aqui para que as crianças tivessem um ambiente mais seguro e protegido possível. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Não foi suficiente. A gente tá junto o tempo inteiro e, cara, foi 1 minuto. 1 minuto. Muda tudo. A gente agora tá... a gente tá começando um ciclo novo. A gente sabe que vai ter uma recuperação muito difícil. Hoje, por exemplo, no barco, a gente não tem condição mais de fazer nenhum tipo de reparo, porque a gente, quando mantém a cabeça focado em alguma coisa, vem tudo que passou vem na nossa mente. Eu acordo no susto todo dia. Eu tô dormindo, de repente vem uma imagem dela na minha cabeça, eu abro o olho, eu desperto imediatamente. Então a gente está pensando agora em ver tratamento psicológico aí para a família, porque não estamos conseguindo lidar, estamos sendo bem realistas, bem abertos com você. A gente não está conseguindo lidar com isso. Por mais que a gente tenha consciência já
de que não dependeu da gente, que não foi uma coisa que a gente contribuiu para que acontecesse, que acontece isso todo o tempo, com muita gente, de várias maneiras, mas a gente não vai se perdoar, porque a gente foi impotente em relação àquilo, e a dor é muito, muito grande e incontrolável. A gente sempre pensa, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse, ao invés de ter conversado com ela lá fora, eu tivesse chamado ela para dentro? Pegava a força e colocava para dentro. E se eu tivesse sentado lá fora e esperado ela? E se? Mas é completamente, né, impossível, utópico a gente achar que a gente vai, mesmo que a gente bote uma regra que vai estar o tempo inteiro, que a gente vá de fato 100% do tempo, durante anos, estar o tempo inteiro, né? A gente... Então poderia ter acontecido em outros momentos, não só nesse momento. E então, assim, como fazer? Eu teria que trancar o barco inteiro, todo o tempo? Então existem várias maneiras de acontecer. Então, assim, o que a gente queria colocar, assim, eu acho que como principal é assim, que as pessoas pesquisassem muito como poder ter essa vivência a bordo, como lidar com as coisas e tentar buscar o melhor que seja para si, mas sempre pensando em segurança em primeiro lugar, porque existem milhões de formas de dar errado. Vários amigos fizeram uma vaquinha pro Roger e pra Daniela, porque eles têm muito que trabalhar no barco ainda, só que eles não conseguem trabalhar no barco. Eles não conseguem abrir uma gaveta e ver alguma coisa da filha, é muito difícil para eles. E eles acreditam que se eles conseguirem saírem pelo menos do Panamá, chamando outros profissionais para arrumar o que falta, eles vão conseguir seguir a vida deles com mais tranquilidade. E se você quiser contribuir com essa vaquinha, tem um link que aparece aqui ou então na descrição do vídeo. Dizem que o mar não tem cabelo, né? Então você não tem onde se agarrar. Mas você pode sempre contar com um amigo velejador que ele vai estar ali. Isso é um conforto, sabe? Isso é um conforto. E a náutica tem isso, cara. A náutica tem isso, é muito forte. Então a gente pede assim que a galera, da maneira que for possível, divulgue, cara, que não dá para ficar numa bolha, mas que tome os cuidados, que tente usar o nosso exemplo como algo que acontece, como você colocou, 1.460 vezes por ano, 4 por dia, os relatados, né? Se bobear tem até mais que não são relatados, que isso seja divulgado, porque quanto mais a gente puder evitar, a gente pode talvez diminuir um pouco esse número, porque a dor, cara, é demais. Só a gente imaginar que tem 4 famílias sofrendo por dia o que a gente sofre, isso só no Brasil, fora os outros países aí no mundo, é enlouquecedor. Então é o amor que está fazendo a gente sobreviver um dia após o outro. É o amor que faz a gente levantar pela manhã e tentar seguir um dia a mais. É o amor. A minha filha era o maior amor da minha vida. Minha filha amava todos. E todos amavam minha filha. Ela era movida pelo amor. E agora é o amor dela, a lembrança. E o amor que essas pessoas estão tendo pela gente é que vão nos mover. Histórias são como simulador para a alma, que faz com que a gente consiga ter experiências que nos dão uma certa imunidade para algumas coisas na vida sem a gente necessariamente ter vivido elas. E isso é o que eu espero que esse vídeo entregue para você, assim como entregou para mim. E para Antonella e para a família, eu espero que esse vídeo seja um documentário, um documento de uma vida que foi breve em tempo, mas eu tenho certeza que foi muito rica em carinho e em experiências. Eu espero que a vida dela não seja esquecida nesse vasto oceano de existências humanas que existe. E que a viagem de todos nós seja o mais próximo possível do que aquilo que planejamos. Até o próximo domingo. Ei, princesa. Cadê seu irmão? Que preguiça, né? Hein? Que preguiça.